E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um dia de estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né, que a gente gosta de falar de Atos do Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 2. Vamos lá? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, porque estamos aqui mais uma vez aprendendo da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Então, nós te pedimos discernimento, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos abrir os olhos, nos dar entendimento, Senhor, discernimento da Tua palavra. E que a gente possa, Senhor, abrir o nosso coração para que ela, como uma semente, venha crescer e frutificar nas nossas vidas, Senhor. Possamos cada dia mais nos parecer contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 2. Pega a Bíblia aí. Vamos começar. Versículo 1. Ao cumprir-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês lembram o que é a festa de Pentecostes? Lembra que no livro de João, a gente estudou, né, lá num capítulo, que existia a festa da colheita, que eram 50 dias após a festa da Páscoa, que era Pentecostes, tá bom? Então, eles aqui estavam na época de Pentecoste. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então veja como aconteceu o batismo no Espírito Santo daquelas pessoas. Eles estavam sentados. Então o que é que eu aprendo com isso aqui? Eles estavam em obediência a Jesus, porque Jesus falou assim: não saiam de Jerusalém antes que o Espírito Santo venha sobre vocês. Então eles estavam obedecendo, estavam sentados. Então não é por mérito, não é por nós, não é por nosso desempenho, mas é pela graça, pelo querer do Senhor, nos encher do Espírito Santo. Nos encher não, nos batizar com o Espírito Santo. Faz parte do plano de Deus, né? Ninguém consegue testemunhar, como a gente aprendeu, ninguém consegue ser testemunha de Cristo sem o Espírito Santo. É impossível. Então aqui eles estavam lá sentados, esperando o tempo certo do Senhor. E aí no versículo 3 fala assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, então vamos lá. Eles, os discípulos, aquelas pessoas ainda não tinham o Espírito Santo, porque Jesus estava com eles. Mas agora eles têm o Espírito Santo, que foi a promessa de Jesus, né? Que ele enviaria o Espírito, o Consolador. E aí eles começaram a falar línguas. Aí aqui no 3 ele fala assim, línguas como de fogo. E depois no 4 ele fala assim, em línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então aqui eu entendo que existiam 2 tipos de língua. Vamos continuar para a gente entender. 5. Estavam morando em Jerusalém, isso aconteceu em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, os judeus começaram a falar a língua de outras regiões, né? Então, aquelas pessoas começaram a entender o que eles estavam falando na sua própria língua. 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, olha quantas pessoas de fora, né? Do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, quando há uma manifestação do poder de Deus,
seja ela por uma cura, seja ela pelo dom, né? A gente aqui está vendo o dom de línguas, o dom de você falar em outra língua sem mesmo saber, né? Isso acontece. O dom de línguas como de fogo, onde outra pessoa consegue entender o que você está falando e mais ninguém, e ela consegue interpretar. Então aqui nós estamos diante de dons, de alguns dons do Espírito Santo. E aí, quando isso acontece, quando o dom de Deus, o poder de Deus é manifestado, nós vamos ter dois públicos. Vão existir aquelas pessoas que vão ficar curiosas, ou o que será que isso quer dizer, querendo entender, querendo saber mais, querendo conhecer o que aquilo que tocou ela, né, que foi algo assim que nunca tinha visto, então ela vai a fundo para saber o que é, e isso atrai aquela pessoa para Jesus, de alguma forma. E vão existir os zombadores. Ah, estão todos bêbados, como alguns falavam, né? Então, hoje nós podemos ver ainda esse tipo de comportamento entre as pessoas quando elas veem o poder de Deus. Aí o 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, já estava lá o novato, né? E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Pedro falou assim: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Olha já o Espírito Santo agindo através de Pedro, né? Ele já está com o discernimento. Isso é um dom do Espírito, é o discernimento. Ele não ouviu as pessoas falando, mas ele percebeu e entendeu que eles estavam pensando aquilo. Então isso é o agir do Espírito Santo através de Pedro. Ele falou assim: como vocês estão pensando? Porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então, vamos lá, Pedro já derruba ali aquele argumento deles, né, de zombação, dizendo que eles estão bêbados. Pedro diz: como é que eles estão bêbados se são apenas 9 horas da manhã? É óbvio que hoje em dia você vai ver pessoas 5 horas da manhã já embriagadas, né, 6 horas. Mas isso não era comum naquela época. Então ele falou: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é uma profecia que foi cumprida. Então, como ele está falando para judeus, ele sempre está citando o Antigo Testamento. Isso é uma forma de Pedro fazer com que as pessoas compreendam, porque as pessoas que estavam ouvindo ali, eles conheciam a lei, eles conheciam o Antigo Testamento. E ele falou: vocês sabem, vocês lembram que o profeta Joel falou? Aí falou assim, 17: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está falando aqui da profecia, né, onde Joel fala que nos últimos dias, esses últimos dias, eles são aqueles dias a partir, né, que começou quando Jesus voltou ao céu. Então aquilo ali, esse tempo que eles estão vivendo aqui nesse momento, eles já consideram os últimos dias. Entendeu? E aí ele vai seguindo esse cronograma, né, que vai começar assim: eu derramarei o meu espírito, e aí no finalzinho, quando você for ver aqui, ó, 19, mostrarei prodígios em cima do céu, aí do 20 fala: só se transformar em trevas. Aqui já está falando do dia do grande dia, né? Grande dia do Senhor, que é a volta dele, onde irão acontecer esses fenômenos que vão indicar a volta de Cristo. Então, Pedro está explicando uma profecia, né, que estava no Antigo Testamento, que foi do profeta Joel, que aquilo ali não era nada mais, nada menos do que o cumprimento, onde Deus estava derramando o Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Aí 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus
Porém, Deus o ressuscitou. Olha a palavra ressurreição de novo. Livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi falava a respeito dele, dizendo, então ele volta de novo para o Antigo Testamento. Ele começa a acusar, foram vocês que mataram Jesus, mas não porque ele foi vencido, mas porque fazia parte do plano de Deus, que ele fosse morto em nosso lugar, mas ele não ficou morto para sempre, porque a morte não foi capaz de detê-lo. Então ele venceu a morte. Por quê? Ele venceu a morte porque era plano de Deus e já estava escrito. E aí ele cita as escrituras, né, que eu acho que é Salmos, e onde ele fala assim, ó, 25, porque Davi fala a respeito dele, dizendo, do Cristo, né? Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também, a minha própria carne repousará em esperança. Nossa carne, nosso corpo, repousará em esperança. Por quê? A esperança da ressurreição. Não vai ser o nosso espírito que vai ressuscitar. Jesus não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou em corpo, carne e osso. E assim a nossa carne repousará em esperança, porque um dia nós iremos ressuscitar junto com Cristo. Mas aqui ele está falando de Jesus, olha. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então Jesus não ficou morto, Jesus não viu corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Está vendo ele explicando? Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Então, somos testemunhas de Cristo. E eles viram, eles comiam com Jesus. Então, espírito não come, era o corpo de Cristo que ressuscitou. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Entende? Deus falou para Jesus, sente-se à minha direita. Na palavra fala que ele está à direita de Deus Pai, todo o poder e autoridade está sobre ele, né? Os principados e potestades, os poderes do mal estão debaixo dos pés dele. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, tá vendo? Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Então, aí Pedro fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortavam-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, gente, ó, Pedro, com a ousadia, cheio do Espírito Santo, começou a falar para aquelas pessoas, mostrando nas Escrituras o cumprimento, né, da palavra de Deus, para que abrisse os olhos dele. E ele fala assim, ó, fomos nós que crucificamos o Cristo. Eu e você, irmãos. Ele morreu por mim e por você. Era culpa minha, era meu erro, era meu pecado. Mas ele morreu por mim e por você. Então, a notícia ruim é essa. Nós estamos perdidos e nós precisamos do perdão do Senhor. E quando ele fala assim, quando há um milagre, quando você vê um extraordinário de Deus acontecer, o objetivo daquilo é atrair as pessoas para perto de Jesus. É fazer as pessoas que ouvirem, né, ouvirem o que você tem a falar. Porque muitas vezes as pessoas precisam ser chacoalhadas assim, sabe? Precisam ficar admiradas com algo para parar e ouvir. Isso acontece todos os dias.
Quantas vezes a gente vê uma cena assim, caramba, fulano passou por isso, fulano foi curado, fulano estava muito doente, o médico já tinha desenganado, e ele está curado. Aí aquela pessoa, quando vê aquilo, ela começa a querer entender o que foi que aconteceu. E aí é onde a porta se abre para a palavra entrar na vida dessa pessoa. Né? Tanto é que você vê assim, o que faremos então? Então, toda vez que um milagre acontece, ela precisa gerar isso nas outras pessoas. O que precisamos fazer para ter isso também? O que precisamos fazer? E aí ele fala o quê? Arrependam-se. Não existe salvação sem arrependimento. Ponto. Porque você não tem como crer na obra salvífica de Jesus se você não entender do que você está sendo salvo. Se você não entender do que eu estou sendo perdoada. Tá, Jesus perdoou meus pecados e agora eu sou salvo. Mas que pecado? Entendeu? Então nós precisamos ter consciência disso. Que foi por mim e por você que Jesus morreu na cruz. Que do mesmo jeito que lá no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver o Paulo, né, apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição. Ele fala, assim como todos morreram junto com um homem, que foi Adão, quando Adão pecou, toda a sua descendência também pecou. É assim que funciona a palavra de Deus. Então não é lógica, você não precisa entender nem aceitar. É o que a palavra diz. Então nós caímos junto com Adão. Mas da mesma forma que nós caímos junto com Adão, nós temos a oportunidade de de vivermos, de nos libertarmos, né, dessa queda em Cristo por um único homem. Né? Por um único homem a morte entrou, o pecado entrou, mas através de um único homem também veio a salvação e a libertação e o perdão dos nossos pecados. Basta que a gente se arrependa, reconheça que nós somos pecadores e não tem como viver sem pecado. E com pecado ninguém terá vida eterna. Então é impossível por si só ter a vida eterna. Então nós precisamos de um Salvador. Amém? 42. E perseveravam na doutrina. Então, no 41 você viu que 3.000 pessoas aceitaram a Cristo naquele dia. Meu Deus. É tudo extravagante as coisas de Deus, coisa linda, né? Então foram 3.000 pessoas aceitando a Jesus e sendo batizados no Espírito Santo. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é a verdadeira igreja. É a verdadeira igreja onde nós temos comunhão uns com os outros, nós repartimos o pão com o outro, né, atendendo a necessidade um do outro. Meu Deus, como nós estamos longe disso, né? Senhor, tenha misericórdia de nós e faça a gente entender, enxergar o que é servir, o que é ser igreja, o que é ser salvo, né? E nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Essa é a palavra que as pessoas não costumam compreender e aceitar. Né? Que as pessoas falam, mas a gente não precisa temer a Deus. Nós não precisamos ter medo do Senhor. Gente, a única pessoa que a gente precisa ter medo é de Jesus. Porque é Ele quem vai julgar. É Ele que vai jogar o pecador no inferno. É Ele o Criador do inferno. É Ele que tem poder e autoridade, onde todo joelho se dobrará diante dEle. E nós iremos prestar contas ao Senhor. Então não é brincadeira servir a Jesus, não, gente. Ah, Deus é amor, sim. Ele é cordeiro, mas ele é leão. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele não pode se corromper não fazendo justiça. Ele é justo. Amém? Então precisamos servir ao Senhor, viver em santidade. Porque Jesus é santo, Ele nos comprou com alto preço, Ele nos ama, mas Ele é santo. Ele nos manda sermos santos, buscar o reino de Deus, buscar se santificar, tirar todos os pecados, os velhos erros, os maus hábitos e viver aqui, ó, caminhando nesse trilho, numa linha. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu aprendi a minha vida toda, não é o que meus pais dizem, não é o que fulano de tal fala, o livro de tal, não. É o que Jesus fala e a gente anda aqui, ó. É na vontade dele, com temor. E aí, ó, muitos milagres eram feitos. Aleluia.
44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Que lindo! Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Muito lindo esse capítulo. Terminamos o capítulo 2. E aqui nós aprendemos que nós precisamos obedecer e esperar, sermos cheios do Espírito Santo, conhecermos o Espírito Santo para que a gente possa testemunhar de Jesus, nos fortalecer, né? Porque a gente sabe que existe um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual, existe a guerra contra a carne e espírito. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra pessoas. A nossa luta é contra as hostes espirituais e potestades do inferno. Então, quando a gente vai testemunhar de Jesus, falar de Jesus, nós precisamos nos revestirmos com o Espírito Santo, ter discernimento para saber como falar, o que falar, como agir, né? Para saber se proteger das armadilhas do diabo, que vai tentar nos parar, nos impedir de falar do amor dele. Mas nós, com o Espírito Santo, nós temos a ousadia e a autoridade de falar do amor dele e de fazer maravilhas. E as pessoas, através disso, elas vão... Tá lá, mamãe. Bom, então que a gente entenda que nós precisamos do Espírito Santo, que quando acontece algo extraordinário, algum milagre, algum sinal de Deus, é para que as pessoas elas passem a olhar com atenção e a ouvir a voz de Deus. E é aí onde a gente entra com a palavra, onde a gente aproveita os corações sedentos pela palavra e vai. Mas também a gente não vai de qualquer jeito. Você vê que Pedro, os discípulos, eles só foram e conseguiram aquelas 3.000 pessoas porque eles se revestiram do Espírito Santo. Então existe o Espírito Santo que nos reveste, que nos batiza, que nos dá dons espirituais, né? Nós podemos buscar esses dons. Hoje nós vimos as línguas, né? Existiam as línguas dos nativos, existiam as línguas como de fogo, enfim. Então, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por mais um dia desse estudo, por mais um dia da ajuda do Teu Espírito Santo, nosso professor. Então, que cada pessoa aqui possa ter entendido e ouvido a Tua voz, Senhor. Porque esse é o nosso intuito, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Que ninguém esteja aqui para me ver, para me ouvir, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Sou apenas um canal, né, um canal da Tua voz aqui, Senhor. E que elas possam realmente Te conhecer, Jesus. Que possam ter sede de Ti, que possam gostar e pegar esse gosto de estar lendo e meditando nas Tuas palavras, Senhor, que é a melhor coisa do mundo. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã no nosso capítulo 3, tá bom? Fica com Deus. Tchau.